muito acima do delta do Nilo, no meio das areias quentes e sol escaldante do deserto, existia um reino com enormes esculturas e sarcófagos monumentais que foram erguidos para sepultar homens poderosos daquele reino. Porém, eles não eram egípcios, mas eram governados por faraós negros que fariam história por mais de 5.000 anos. Hoje, existem as ruínas de catedrais outrora magníficas, escavadas e feitas por tijolos de barro, erguidas entre as areias do deserto. Hoje são apenas remanescentes de uma poderosa civilização no coração da África Oriental, que permaneceu por muitos anos como uma potência islâmica ao extremo sul do Egito. Durante o início da Idade do Bronze, o Império Egípcio já havia se tornado um império poderoso em tamanho, riqueza e também em poder militar, conseguindo vencer muitos combates e repelir impérios que tentavam dominar as regiões cobiçadas do delta do Nilo, por causa de sua ampla área de terras férteis. E mais ao sul do grande rio Nilo, uma criança ainda se formava, pequeno por volta de 2500 a.C., o primeiro estado poderoso da Núbia, como a cidade de Kerma, ganhava destaque, caminhando quase que paralelo ao reino médio do Egito. O povo núbio de Kerma era formado por sofisticados agricultores, pastores de gado, ceramistas e metalúrgicos. Como existiam ali minas de ouro em grande quantidade, os árabes chamaram este local de Nuba. Na escrita egípcia significa ouro, daí o nome Núbia, que significa terra do ouro. E o seu poder militar era tão grande que amedrontava até o Império Egípcio. Ele era formado em sua grande maioria por exímios caçadores das terras áridas do norte da África. Homens negros e fortes formavam um exército, no mínimo, poderoso. Mas por volta de 1500 a.C., o exército do novo reino egípcio trovejaram em direção ao sul de suas terras. Seu exército habilidoso e rápido conseguiu colocar a cidade de Kerma sob seu domínio, forçando assim os núbios a ficar sob o domínio do Império Egípcio. Após essa conquista, a Núbia foi considerada terra egípcia e tiveram que adotar todos os rituais, cerimônias, como também alguns deuses egípcios passou a ser venerado na Núbia. Estavam dominados por um reino mais poderoso do que eles. Mas os núbios mantiveram ainda muita autonomia e controle do que acontecia internamente em sua comunidade, que era diferente dos costumes egípcios, o que retratava a cor de suas peles negras, na utilização de grandes brincos e cobertos roupas de peles feitas de animais exóticos, tornando-os muito distinto do egípcio médio. E isso durou por volta de 500 anos, mas após o colapso desastroso da Idade do Bronze, que devastou uma grande parte do Mediterrâneo Oriental, os núbios, com muita honra, conseguiram reafirmar sua independência, saindo debaixo do jugo dos egípcios e tornando agora a cidade de Nepata sua capital, e criando assim o tão conhecido Reino de Kush, um dos mais poderosos no norte da África. Após o início da Idade do Ferro, o Reino de Kush se aprimorou bastante na arte da guerra e começou a mudar a maré, agora um pouco mais para o norte de suas terras, contra um povo outrora poderoso e que havia conquistado suas terras por muitos anos. Foi por volta dos anos 745 a.C. que o rei Kushita, Pie, se tornaria o pesadelo de todos os egípcios, tornando realidade o sonho de seu pai,
o antigo rei núbio, Casta, que havia tentado dominar o Egito. Quando ele faleceu, colocou sob as mãos de Pir a tarefa de consolidar a conquista egípcia. Agora, herdeiro da Núbia, o jovem partiu para o seu destino. Saiu do reino núbio de Cush e navegou com dezenas de embarcações lotadas de guerreiros. Eles desceram o rio Nilo, dando início a uma batalha épica e que marcaria o seu nome na história. No decorrer de um ano inteiro, Pir e seu exército derrotaram piedosamente todos que cruzassem seu caminho. Confrontos de enorme carnificina. Tudo isso para combater Tefnach, o rei da 24ª dinastia do Egito. Ele era responsável por controlar a região ocidental do delta do Nilo e estava avançando para o sul do Egito, conquistando novas terras. Depois de ter conquistado Mênfis, Pir queria impedir o domínio do reino egípcio e focou primeiro em destruir as alianças deles com outros soberanos, entre eles o rei Narmart, de Hermópolis. Nart acabou abandonando o inimigo de Pir e se voltou ao lado do soberano negro. Mênfis foi conquistada e, após vários reis locais se renderem, muitos deles clamaram por piedade e, em troca de suas vidas, entregaram a Pir todas as suas riquezas e suas joias. As tropas do Núbio tiveram sorte e voltaram inteiras até o delta do Nilo. Pir tornou-se senhor de um enorme império. Suas terras iam do norte sudanês ao Mediterrâneo e, mais que isso, virou por fim o primeiro faraó negro da história. Ele representou a casta de núbios que reinou no Egito Antigo por décadas durante um período batizado da 25ª dinastia. Um reino antes dominado tornou-se dominador de uma das maiores potências que já existiu na Terra. O Egito floresceu sob o domínio núbio, enquanto os faraós cuxitas supervisionavam um renascimento da arte e da religião egípcia, fazendo a primeira construção generalizada de pirâmides em quase 2000 anos, tanto no próprio Egito como também em sua terra natal, a Núbia. Por mais que Pir tivesse vencido seus oponentes no delta do Nilo, seu controle não estava completamente consolidado, principalmente porque alguns dos líderes do Baixo Egito simplesmente possuíam uma grande autonomia e estavam livres para se autogovernarem. Essa situação, entretanto, mudaria com o sucessor de Pir, Shabak, que conquistou todo o Vale do Nilo em 710 a.C. Finalmente, estabelecendo os faraós núbios no controle não só de toda a região do Egito, mas também da Núbia, consolidando o maior império egípcio já visto desde o Novo Império. No fim do Novo Império, os principais rivais da 25ª dinastia egípcia eram os assírios, que estavam em processo de expansão de seu império. O confronto com os assírios acabou marcando o reinado de um século da 25ª dinastia. A tentativa núbia de ganhar territórios no Oriente Médio durante os reinados de Sargão II e Senaqueribe da Síria acabou se transformando em um fracasso, o que acabou levando a uma retaliação por parte dos assírios a partir do reinado de Assaradão e Assurbanipal. Os assírios usavam armas de ferro contra os egípcios e núbios, que usavam principalmente o bronze, menos resistente, e não tinham transitado ainda para o uso do ferro. As ofensivas dos reis assírios contra os faraós núbios foram altamente eficazes, o que acabou não só concretizando a expulsão dos núbios do Egito no reinado de Tantamane, mas também consolidou a 26ª dinastia em 656 a.C., que era submissa aos líderes assírios. A 26ª dinastia seria a última dinastia nativa a governar o Egito antes da anexão pelos persas, e em 590 a.C., os núbios, que fugiram do Egito,
acabaram estabelecendo um novo reino em Napata. O reino de Meroe prosperou na região e tinha muitas similaridades com a cultura egípcia, além de possuírem traços de uma cultura própria. Após conflitos com os romanos em 23 a.C., resultados de sucessivos saques em cidades do recém-anexado Egito, a segunda cidade mais importante do reino Napata foi saqueada por Públio Petrônio e após o saque e a fuga do príncipe, o reino se dividiu em várias facções que lutavam pelo controle da região. A luta entre as facções finalmente acabou quando um reino estrangeiro, o reino de Ashum, ancestral da Etiópia, controlaria a região, pondo um fim na independência dos núbios.